Então, pessoal, começando a explicação que eu tinha começado na aula passada com vocês, né? Vamos lá, eu vou fazer um panorama do que a gente viu, né? E também vou continuar a parte que a gente não viu, que seria a parte do diagrama unifilar, tá? Então, eu vou explicar aqui um passo a passo, resumidamente, o que a gente fez na aula passada aí. Quando vocês pegarem o projeto ali, a planta baixa, a primeira coisa que vocês vão fazer é o lançamento de pontos, principalmente o lançamento de pontos de iluminação, né? As caixas octogonais. Lembra que eu expliquei que as caixas octogonais é por onde a gente tem acesso, né, à passagem de cabos? Por exemplo, quando o eletricista vier fazer a instalação, ele vai começar a passar os cabos a partir do quadro e vai chegar até na caixa octogonal, tá? Então, o quadro de distribuição, ele geralmente ele vai ficar nas circulações ou dentro de um home office atrás da porta, tá? Nunca dentro de área molhada, como banheiro, cozinha ou área de serviço, tá? Também nunca tentem não colocar, evitem colocar dentro de armários, guarda-roupas, tá? Sempre em lugar de fácil acesso e que não tenha umidade, né? Não tenha risco de molhar, tá? Então, o nosso quadro aqui, no caso dessa mini casa, a gente colocou ele aqui na circulação, tá? Depois colocamos aí as caixas octogonais de iluminação, né? Lembra que eu falei para vocês? Sempre de 2,5 metros até 4 metros de distância entre caixas, tá? Então, nesse caso aqui, a gente ficou com 3,25, tá? Entre as caixas e 1,40 aí da parede. Excelente, tá? Para essa sala aqui. Banheiro, home office, tá? Ambientes pequenos, né? Outro banheiro aqui, esse outro quarto, uma caixa de passagem octogonal já é suficiente. Lembram que essas caixas aqui é aquelas que ficam na laje, né? Abaixo disso aqui vai o forro, abaixo da laje. Então, essa caixa octogonal ela vai servir como passagem de cabo. Dela saem os cabos, por exemplo, para alimentar a iluminação que vai ser feita abaixo do forro, né? O projeto luminotécnico de vocês. Não necessariamente esse aqui é um ponto de iluminação, tá? Depois aqui vai ter um forro e no projeto luminotécnico vai ser feito um projeto de iluminação, né? Então, caixas octogonais, né? Esse quarto aqui, por exemplo, ele é um quarto, ele é um ambiente, mas que tem duas separações, né? Vamos dizer que tem uma circulação aqui e tem mais um ambiente onde vai ficar a cama, né? Então, vocês podem colocar duas caixas octogonais, porque pensem se eu tiver, por exemplo, uma tomada aqui na ponta desse corredor ou aqui. Eu preciso, ou por exemplo, uma iluminação, né? Uma dicróica aqui nesse forro aqui. Pensem que o eletricista ele vai fazer um furo nesse forro aqui para pegar o cabeamento. Se não tiver essa caixa octogonal, ele vai ter que pescar o cabo aqui nessa outra caixa aqui, ó. Olha a distância, tá? Então isso aqui dificulta muito a execução. Então por isso a gente colocou uma outra caixa octogonal aqui, tá? Espalhadas as caixas octogonais, né? Aqui também no banheiro colocamos aí uma arandela, né? Arandela que seria uma iluminação de parede, tá? Aí a gente começou a lançar os pontos de tomada, tá? Home office, então, home office provavelmente vai ter uma bancada aqui com notebook, com computador ou uma televisão, tá? Então vocês sempre vão colocar tomadas baixas, tá? Nos ambientes, sempre tomadas baixas, tá? Nesse caso 10 amperes que são tomadas de uso geral, tá? Não são áreas molhadas, então vocês usam 10 amperes, a tomadinha verde do meu bloco. Sempre tomadas baixas. No caso, quando for necessário, vocês vão colocar uma média. Nesse caso, se eu tiver uma bancada aqui em cima, eu vou precisar de uma tomada média para ligar o carregador do notebook, para ligar o carregador do celular, né? E se eu tiver uma televisão, por exemplo, na outra parede, eu coloco uma tomada média também para ligar a televisão nessa tomada, né? Sempre que vocês forem entrar no ambiente, vai ter que ter um interruptor para acender a iluminação, tá? Entrar ou sair, né? Quando sai, apaga. E também já podem colocar uma tomada baixa, tá? Junto com esse interruptor. Esse interruptor fica a 1,10 m e essa tomada baixa é 30 centímetros. No banheiro, qual que é a lógica, né? Então, temos o mesmo interruptor, né? Para ligar a iluminação quando entra. Nunca coloquem tomada baixa em banheiro, tá? Vocês nunca vão ver tomada baixa em banheiro. Banheira tomada média, tá? Do lado do espelho. Para quê? Para ligar o secador de cabelo. E sempre será a tomada 20 A. Por que tomada 20 A? Porque a área molhada, tá? A área molhada é necessário a 20 A, tá? Também ali o ponto de alimentação do chuveiro elétrico, tá? Chuveiro elétrico com um ponto de alimentação específico, uma tomada de potência. No caso dos interruptores aqui, esse interruptor ele vai ligar essa iluminação aqui, tá?
a iluminação geral do banheiro. E o interruptor da tomada, ele vai ligar a arandela. Tá? Então, esse interruptor liga essa arandela e esse interruptor liga essa iluminação. Poderia colocar os dois juntos aqui? Poderia. Eu tiro esse interruptor daqui, passo ele para cá. E aqui eu só mudo a visibilidade. Então, seria um interruptor em caixa 4x2, tá? A caixa retangular, né? Chumbada na parede. Interruptor simples, eu não tenho um paralelo com nada, de 2 vias, tá? 2 interruptores simples, tá? No caso, a gente só vai ter um interruptor simples, tá? Um módulo de interruptor. Show! E agora explicando as tomadas dos quartos, né? Então lembrem-se, né? Tomadas baixas nas paredes, sempre coloquem, tá? Aonde vai a TV vai ter a tomada média também. Na entrada, a tomada baixa, né? Aqui coloquei uma tomada baixa atrás de algum possível roupeiro que vai ter aqui, tá? Vocês podem deixar, porque isso aqui facilita depois a ligação de fitas de LED por dentro do roupeiro, enfim. E tomadas baixas ao lado da cabeceira da cama, tá? Sempre baixa porque depois vai um móvel, tá? Eles vão fazer um móvel, uma cabeceira, alguma coisa aqui, e essas tomadas baixas vão auxiliar ali se eu quiser colocar essa tomada para frente da cabeceira, né? Daí o marceneiro, o arquiteto, ele vai colocar na altura que ele quiser, tá? E nesse caso desse quarto aqui, eu fiz uma ligação intermediária com os interruptores. O que isso significa? Eu poderia fazer um paralelo, tá? Nesse caso do intermediário, eu consigo acender essa iluminação tanto aqui na entrada, quanto aqui do lado da cama, quanto nesse outro lado da cama. Tanto faz, os 3 interruptores, eles vão ligar a mesma iluminação, tá? Se eu retirar esse intermediário, eu fico com um paralelo. Então, esse interruptor em paralelo com esse. Só que nesse caso, eu só consigo fazer o acionamento da iluminação ao lado da cama aqui, desse lado aqui. Aqui eu não tenho interruptor, tá? Fica a critério de vocês, né? Só depois vocês têm que fazer ali o jogo com os retornos, né? Retornos da fiação correto, tá? E aqui tomei a liberdade aqui na sala, tá? A liberdade porque na última aula a gente não tinha feito, mas eu tomei a liberdade de fazer para exemplificar para vocês, né? Então, aqui na sala, lembrem-se, tomadas baixas em todas as paredes, né? Inclusive aqui na entrada, a porta de entrada, e aonde vai a televisão, também tomada média, né? Para ligar a televisão. Os interruptores da sala. Então, a gente tem essas duas iluminações. Eu quero que elas liguem juntas, tá? Eu não separei, não coloquei 2 circuitos aqui. Então, o que eu fiz? Eu coloquei um interruptor paralelo aqui na entrada, onde eu posso comandar as duas iluminações ao mesmo tempo. E por que ele é paralelo? Porque eu também coloquei um outro interruptor paralelo aqui na entrada da circulação, tá? Onde eu posso ligar e desligar a iluminação da sala. Então, este interruptor está em paralelo com esse. Percebam que aqui eu só tenho um risquinho aqui, né? Um pauzinho. Isso significa o quê? Que eu tenho um interruptor paralelo. Aqui eu tenho 2 pauzinhos. Aqui eu tenho 2 interruptores paralelos. Eu tenho 2 comandos diferentes. Então, esse interruptor com um interruptor desses aqui comanda a iluminação da sala. E o outro interruptor paralelo que está aqui, com este interruptor paralelo, vai comandar a iluminação da minha circulação. Então, eu coloquei um outro interruptor no final do corredor, para quem sai do quarto poder acender a iluminação aqui da circulação, né? Então, lançamento de pontos feitos, tá? O que vocês têm que se atentar que não tem nessa planta baixa? Cozinha, tá? Então, cozinha, vocês sempre vão colocar tomadas por cima da bancada da cozinha. Quantas vocês acharem necessário. Sempre tomadas 20 ampere, tá? Boas práticas na cozinha. Quais são? Aonde tem o fogão, ele é sempre, vocês sempre vão colocar tomada baixa aonde tiver fogão. Porque vocês vão ligar o fogão por trás do móvel, né? Vocês não vão colocar o fogão numa tomada média, tá? E no mesmo ponto vocês colocam uma tomada alta. Por quê? Para ligar a coifa, tá? Coifa ligar a tomada alta. Onde tem torneira, pia, vocês podem deixar previsto uma tomada baixa. Para quê? Talvez se eu quiser ligar uma torneira elétrica ou quiser colocar um triturador, tá? Vocês deixam uma tomada baixa, tá? Geladeira, tomada média. Sempre que tiver geladeira, vocês vão colocar a média, tá? Por cima da bancada, vocês espalham tomadas médias, tá?
Por quê? Porque vocês vão querer ligar um micro-ondas, querer ligar um liquidificador, eletrodomésticos, tá? Então, tomadas médias por cima da bancada, tá? Aí vocês podem espalhar mais tomadas, vocês podem colocar aí, no máximo, aí 1 metro de distância entre cada tomada, tá? De 1 metro a menos. Área de serviço, tá? Onde tem máquina de lavar. A máquina de lavar, você vai deixar uma tomada média, tá? Para poder, porque a máquina é algo pesado, para eu poder desligar a máquina, né? Eu tenho que puxar a máquina, então eu vou colocar uma tomada média, tá? Beleza, seria isso, tá? Tomadas 20 A nesses lugares, nessas áreas molhadas. Agora, vamos aqui para os eletrodutos, tá? Percebam, né? Eu já lancei os eletrodutos com vocês durante a aula, mas eu vou dar uma repassada. Então, tudo que for de uso específico, o que seria o uso específico? Chuveiro, banheira, ar-condicionado, tá? Vocês vão deixar uma tubulação indo exclusivamente para esses equipamentos. No caso do chuveiro, vocês passam aqui na caixa octogonal do banheiro, né? Para ir alimentar o chuveiro, tá? Então vai vir direto do quadro o cabeamento, tá? Ar-condicionado vai funcionar da mesma maneira, tá? E o restante, professor? Seguinte, eu gosto de fazer assim, do quadro, eu sempre saio primeiro com o eletroduto para a primeira caixa octogonal que eu encontro. Então seria essa da circulação, tá? Porque aqui eu vou fazer caminhos para passagem de cabos, né? Eletrodutos embutidos em laje. Depois disso aqui, eu sempre levo mais um eletroduto para a área privativa, tá? Quartos, então o mais próximo aqui, eu julguei melhor essa circulação, porque ela está próxima dos outras caixas octogonais, né, onde eu posso espalhar para as outras, e uma outra tubulação indo aqui para a área comum, tá? Que seria a nossa sala. Tá? Eu gosto de fazer assim. O que vocês têm que se atentar? Vocês têm que fazer caminhos para as tubulações, tá? Caminhos e redundâncias, tá? Por que eu falo redundâncias? Porque olha só, eu deixo somente esse eletroduto chegando aqui, né? Então, desse eletroduto, dessa caixa octogonal, eu ligo nessa, tá? Que estou ligada nessa, que está ligada nessa, que está ligada no quadro também, tá? Então, vejam que aqui eu fiz uma redundância, né? Por exemplo, eu quero chegar até essa caixa octogonal aqui. Se eu não tivesse feito essa ligação, o único caminho que eu tenho seria através dessa caixa octogonal. Se por um acaso essa tubulação aqui entupir, amassou ou está cheio de cabos, eu não consigo nunca mais chegar nessa caixa octogonal. Então eu faço redundâncias, tá? O mesmo acontece para a área privativa, tá? Então aqui eu criei redundâncias, ó. Eu chego com a alimentação nessa caixa octogonal, tá? Tá alimentando essa, beleza? Tá alimentando essa. Essa tá ligada no banheiro. O banheiro tá ligado no corredor, que tá ligado no quadro. Então eu já criei mais uma redundância, tá? Então tentem sempre criar redundâncias. Então, liguei os eletrodutos nas caixas octogonais. O que mais que eu faço? Agora eu vou levar os eletrodutos para as tomadas, tá? Da caixa octogonal, segue para a tomada. Sempre assim. Nunca vai trazer do quadro para a tomada. A tomada ela é sempre alimentada pela caixa octogonal. Então, somente descer o eletroduto pela parede, né? Ele passa pela laje e desce pela parede, tá? Bem simples, dentro do ambiente. Eu não vou ligar, por exemplo, aqui, ó, essa tomada nessa caixa octogonal aqui, porque eles não estão no mesmo ambiente, tá? Eu vou ligar essa tomada na caixa octogonal do mesmo ambiente. Caso eu tenha tomadas na mesma parede, eu posso interligar ela por dentro da parede, não tem problema, tá? Também não posso fazer ligação na mesma parede, por exemplo, assim, ó, caixas opostas aqui, tá? Eu não vou interligar essas duas, isso aqui ó, não é uma boa prática de projeto, tá? Então, eletroduto seria isso. Vamos agora para a parte do quadro de cargas. O quadro de cargas nós desenvolvemos em sala de aula, então vou mais ou menos fazer um apanhado aqui do que a gente viu, tá? Que esse quadro de cargas ele já está pronto. Na primeira coluna aqui a gente tem a coluna dos circuitos, né? De 1 a 7. O que significa? Que eu tenho 7 circuitos dentro da minha casa. O que são esses 7 circuitos? São 7 disjuntores. Cada disjuntor ele protege um circuito, tá? Aqui a descrição do circuito, então, o que está sendo ligado nesse disjuntor, tá? Vamos, por exemplo, pegar o exemplo dessas tomadas de banheiro aqui. A gente tem 2 banheiros na nossa casa, né? Um da suíte e um banheiro ali que seria um banheiro social. Então, esse
esse primeiro disjuntor aqui, disjuntor número 1, vai ligar e desligar, vai proteger essas tomadas de banheiro, tá? Tomadas 20 A, lembram que são as tomadas roxas, né? Que são as tomadas que estão em área molhada. Temos aqui o esquema de ligação, fase, neutro e terra. Então, eu tenho uma fase, um neutro e um terra desse circuito. Se fosse um circuito trifásico, eu teria 3 fases, neutro e terra, tá? Tensão de alimentação, 220 volts, tá? Se fosse trifásico, seria 380 volts. Mas vejam aqui que nós temos fórmulas aqui, né? Então, aqui vocês não precisam se preocupar em mexer, porque isso aqui já está automático. E aqui, a potência total do meu circuito. O que é a potência total? É a soma das potências de todas as cargas ligadas nesse circuito. Por exemplo, eu tenho 2 tomadas, não tenho? Então, a soma total da potência dessas tomadas é de 1.104 watts, tá? Aqui, a fase. Então, em qual fase está ligado as minhas tomadas, esse meu circuito, né? Tá ligado na fase R, tá? E aqui, as potências distribuídas em fases, tá? Temos 3 fases, R, S e T, correto? É um trifásico. Por quê? A minha casa, lá no meu quadro, vai chegar o circuito trifásico. Vão chegar 3 cabos, né? E o neutro também, tá? Mas vão chegar 3 fases. Essas 3 fases, eu vou utilizar elas, eu vou dividir elas dentro do meu quadro. Então, eu vou pegar as minhas cargas e vou jogar em cada uma das fases, tá? Se eu jogar todas as minhas cargas numa fase só, eu posso sobrecarregar a minha fase, tá? Então, pensem num prédio, tá? Num complexo de apartamentos, onde todos os apartamentos estão ligados somente na fase R. Tenho 200 apartamentos. Vai sobrecarregar essa fase, esse cabo, tá? Por isso que a gente tem que fazer o balanço de cargas, tá? Então, aqui a gente está balanceando cargas aqui. O quadro de cargas nos ajuda a isso. Vocês vão jogar as cargas aqui. Como é que eu vou jogar as cargas, tá? Lembram que tem as fórmulas, né? Então, aqui, ó, para a tomada 20 A, ele tem uma fórmula aqui, ó, que eu já deixei para vocês, tá? Isso aqui é uma fórmula de demanda, tá? Por quê? Eu não sei qual que é a carga que eu vou ligar na tomada. Eu posso tanto ligar um carregador de celular quanto um secador de cabelo. Vão ter potências diferentes, tá? Então, aqui eu faço uma demanda, uma média de cargas. Essa fórmula, se vocês forem analisar aqui, ela, se der em 2 cliques, né, ela vai deixar em evidência essa célula. Então, nessa célula aqui, se vocês colocarem o número de tomadas que vocês têm, ela já dá a demanda, a potência correta, tá, para a tomada. No nosso caso, nós temos 2 tomadas, 2 banheiros, tá? Então, aqui ele já dá 1.104 watts. Depois disso, né, então aqui ele já vai somar, né? Ele vai somar as potências. No caso, nós só temos potência na fase R, tá? Então aqui ele só está ao 1.104. Se eu tivesse trifásico, né? Se eu tivesse alguma carga trifásica, ele somaria as 3 potências aqui. O nosso circuito número 2, então, tomadas de área comum, tomadas de 10 A. Área comum é sala e circulação, tá? Então, na sala e na circulação, nós temos no total 7 tomadas, que somam 700 watts. Para tomadas 10 amperes, nós fazemos uma demanda que a gente coloca 100 watts por tomada, tá? Tomadas de área privativa, 10 amperes. Temos 18, tá? Que são as tomadas dos quartos. Então, 1.800 watts. Iluminação, né? Área comum. Sempre gosto de separar área comum e área privativa. Seja tomada e seja iluminação, tá? Sempre separa assim. O que isso significa? Que se eu desligar esse disjuntor número 4 aqui, eu desligo toda a iluminação da área comum. Então, eu vou desligar todas as lâmpadas da sala e da circulação. Se eu desligar o número 5, eu vou desligar toda a iluminação de todos os quartos, tá? Então, aqui temos 5 iluminações, né? Ele já vai dar aqui a potência, então, são 12 watts por lâmpada, né? São lâmpadas de LED. E depois 6 watts por lâmpada em área privativa, tá? 72 watts no total. Aí temos a carga de chuveiro, tá? Chuveiro elétrico, ele sempre vai ter um disjuntor exclusivo para ele. Se eu tiver 2 chuveiros, eu vou ter 2 disjuntores. Se eu tiver 3 chuveiros, 3 disjuntores. Cada chuveiro protegido por um disjuntor, tá? O chuveiro vamos usar aí 5.500 watts, tá? Isso já é uma potência fixa, é uma boa prática de projeto, a gente utilizar 5.500. E o ar-condicionado, aqui eu dimensionei só um ar-condicionado, que é só ar-condicionado para a suíte, tá? Que a gente fez em sala de aula. Como que eu dimensiono ar-condicionado? Vem aqui na aba de referências, ó, dimensionar ar-condicionado. Área vezes 650. O que isso significa? Que eu preciso de 650 BTUs por metro quadrado.
no nosso caso lá do nosso switch, ele deu um ar-condicionado de 9.000 BTU, que tem uma potência de 850 watts. Então, coloque-se 850 watts. No meu caso aqui, as minhas cargas já estão balanceadas. Tá? Então, a gente terminou, né, de jogar as potências aqui. As minhas cargas elas já estão balanceadas, tá? Por quê? Porque eu já balanceei em sala com vocês, tá? O chuveiro ficou sozinho aqui na fase T, porque ele é a maior carga, eu não consigo dissolver essa carga em outras fases, tá? Ela é uma carga fixa, então ele ficou sozinho aqui. E as outras duas fases eu fiz o balanço de cargas para que eu consiga chegar aqui no máximo de... bem parecido aqui, né? O máximo parecido que eu consigo chegar, tá? Nos valores. Show! Fizemos o balanço de cargas, dividimos os circuitos, tá? Lembrem-se de dividir os circuitos conforme aqui a distribuição de circuitos que eu deixei para vocês, né? Então, no nosso caso ali nós não temos cozinha naquela planta minha, né? Mas temos tomadas de cozinha, triturador, se vocês quiserem colocar, tomadas da área de serviço, espaço gourmet e deck, que são áreas externas, né? E tomadas dos banheiros, tá? Isso tudo tomadas de 20 ampere. Depois, tomadas de sala e circulação, tá? Tomadas de, aqui eu coloquei 16 amperes, mas são tomadas de 10 amperes, tá? Vocês podem utilizar 10 amperes. Chuveiro, ou um circuito exclusivo para chuveiro. Tomada de banheira, se tiver banheira, né? Na casa, no apartamento. Depois a gente faz as iluminações, iluminação de área comum e área privativa, né? Vejam aqui que eu separei, né? Área comum e área privativa, tá? De tomadas, então sala e circulação é área comum. Suítes, quartos, área privativa. E por final, ar-condicionados, aparelhos de ar-condicionado. Se eu tiver mais de um aparelho, eu vou ter mais circuitos, assim como chuveiros, né? Se eu tiver 4 ar-condicionados na minha casa, eu vou ter 4 disjuntores, 4 circuitos aqui, tá? Beleza, então dividimos aí as cargas, né? O que a gente pode fazer agora? Então vamos observar aqui. Seção de cabo, né? Como que a gente faz? Seção de cabo e disjuntor, tá? Vamos começar aqui com o disjuntor, que fica mais fácil para explicar. Lembram que as tomadas do banheiro são 20 ampere? Se a tomada lá no ponto de entrega, né, ela é 20 ampere, ela tem capacidade de entregar 20 ampere. Se eu colocar um disjuntor de 16 amperes protegendo essa tomada, o que vai acontecer? Quando eu colocar um secador de cabelo, por exemplo, que consome 17 amperes, vai cair meu disjuntor. A minha tomada pode entregar, mas o meu disjuntor não consegue. Então, o mínimo de disjuntor que eu coloco para uma tomada de 20 ampere é um disjuntor de 20 ampere. Tá? O mesmo acontece para tomadas de uso comum, tomadas 10 ampere, que seriam disjuntores 10 ampere. Tá? Iluminação, a gente também vai utilizar tomadas disjuntores de 10 amperes. Tá? Chuveiro, 32 ampere. Por quê? Vamos fazer um cálculo rápido. Deixa eu pegar a calculadora aqui. Lembram o que é o disjuntor, né? É em ampere. Então aqui eu estou calculando corrente, tá? Eu quero calcular a corrente do chuveiro. I é igual a P sobre V. Qual que é o meu P? 5.500, que é a potência do chuveiro. Dividido por V, que é a tensão do chuveiro, que é 220 volts. Então aqui eu tenho 25 amperes. O que acontece se eu colocar um disjuntor de 25 amperes, que a gente tem no mercado, né? Geralmente, em época de inverno aí, o chuveiro ele vai estar ligado na potência máxima dele, nos 5.500 watts. Se eu colocar um disjuntor de 25 amperes e o chuveiro consumir esses 25 amperes, vai passar ali 10, 15 minutos o meu disjuntor desarma, tá? Que é mais ou menos o tempo do banho. Se tiverem 2 banhos, por exemplo, ele vai desarmar com certeza, tá? Porque ele esquenta, a função térmica dele vai proteger o equipamento, né? Então a gente já parte para um disjuntor de 32 amperes, não tem problema nenhum. O chuveiro ele vai continuar consumindo os 25 amperes, tá? Se por acaso der um curto-circuito aqui, isso aqui vai proteger, tá? Esse 32 amperes. Ar-condicionado, tá fácil, né? Se a gente for aqui na referência, eu deixei aqui para vocês. Dependendo do BTU e da potência, a gente tem aqui o cabo e o disjuntor. Então, para um ar-condicionado de 9.000 BTU, a gente usa o disjuntor 16 amperes, cabo 2,5, tá? Que já está aqui. E o restante dos cabos, como é que eu dimensiono? Aí a gente vai para NBR 5410, tá? Já está lá no sistema para vocês. A 5410 já está na parte de, se não me engano, de literatura para casa. É a primeira aba ali, tá? Que vocês vão achar no sistema. Vai ter a norma NBR 5410. Então, como que a gente vai dimensionar o cabo?
tabela 36 da NBR 5410, que está na página 101 da norma, tá? Então, essa tabela aqui, ela vai me dizer qual cabo utilizar, então, seção nominal do cabo, qual cabo eu vou utilizar, seção dele, de acordo com a corrente que eu preciso, tá? E o método de instalação. O que é o método de referência aqui, né? O método de instalação. Cabos que são enterrados, cabos que ficam embutidos em alvenaria, cabos que ficam expostos, cabos que ficam em canaleta ventilada, em grelha, tá? Todos esses tipos de cabo, são métodos de instalação de cabos elétricos, tá? Então, a gente tem que ficar atento a isso, porque aqui a gente tem métodos diferentes, tá? O nosso caso, o nosso método é embutido em alvenaria. Então, ele está dentro de um eletroduto embutido em alvenaria. O cabo, correto? Ele está dentro do conduíte. Então, a gente vai lá na tabela 33 da norma, tá? Vamos voltar um pouco aqui. A tabela 33 ela é um pouco extensa. Então, ela começa aqui, ó, na página 90, tabela 33, tipos de linhas elétricas. Então, aqui, ó, a gente tem vários métodos de instalar cabo. O método 1, por exemplo, aqui, ele é condutor isolado, tá? O cabo, ou cabo unipolar, tá? O que é um cabo unipolar? É um cabo que só tem uma via só, cabo de uma via, o cabo que a gente tem por dentro das paredes aí. Porque existem os cabos multipolares, tá? Cabo multipolar é esse cabo aqui, ó, o famoso cabo PP. É um cabo onde ele vem vários cabos numa isolação só, tá? Cabo unipolar em eletroduto de seção circular, que é o nosso caso, conduíte, né? Embutido em parede termicamente isolante, tá? É o nosso caso? Não, tá? Isso aqui é caso de drywall, tá? É um outro método de referência de instalação. O nosso caso, ele é esse aqui, ó, método 7, tá? Condutor isolado ou cabo unipolar em eletroduto de seção circular, embutido em alvenaria, tá? Que é o nosso caso, nossa parede de alvenaria. Método B1. Então, a gente volta lá na tabela 36 e olha aqui, ó, método de referência B1, tá? Quantos condutores carregados nós temos no nosso circuito? 2 ou 3? 2, né? Fase neutra. Então, a gente vai olhar nessa coluna aqui, ó. Quanto que a gente precisa, né? O que a gente precisa dimensionar? A gente precisa dimensionar o cabo para essas tomadas de 20 A. Então, a gente sabe que aqui vai passar 20 A. O meu cabo, ele pode ter a capacidade máxima de 15 amperes? Não pode. Por quê? Porque meu disjuntor, ele vai deixar passar 20. Se meu cabo suporta só 15, vai pegar fogo no cabo. Então, eu tenho que ser de 20 para cima, tá? Se eu for pegar aqui nessa linha, a gente tem aqui, ó, isso aqui são correntes, tá? 24 amperes. 24 amperes pede um cabo 2,5. O que isso significa aqui? Um cabo 2,5, tá? Com 2 condutores carregados. Método de referência B1, né? Instalado em alvenaria, ele suporta até 24 amperes. Esse cabo daria para utilizar? Daria. Só que aqui a gente tem um problema, tá? Uma característica de projeto. Nunca vai se passar somente um circuito no eletroduto. Geralmente vai se passar mais circuitos no eletroduto. E aí a gente tem que utilizar fatores de agrupamento, tá? Então, para não deixar muito complicado para vocês, né, essa parte de dimensionamento, aqui, o que acontece? Se eu tiver muitos circuitos dentro do mesmo eletroduto, vai passar corrente e vai esquentar. A minha condução do cabo, ela cai, tá? Ao invés de ele conduzir, ele ser capaz de conduzir 24 amperes, ele vai passar a conduzir 20, 19, tá? Então, pode derreter o cabo também, tá? Por um fator térmico ali, fator de agrupamento. Então, a gente pula para o cabo de cima aqui, ó, 32 amperes, que não vai correr esse risco, tá? Então, cabo 4 milímetros, tá? Então, por isso que a gente colocou cabo 4 milímetros. Já o 10 amperes aqui, ó, seriam as tomadas de 10 amperes, né? Então, vamos voltar para a tabela lá. A tabela, ela me fala que o cabo de 1 milímetro, o cabo de 0,75, ele já suporta 10 amperes. O cabo de 1 também, o cabo de 1,5 também. Só que o que acontece aqui? A norma não me permite utilizar cabo de 1,5 para alimentação de tomadas, tá? Fiquem ligados nisso, tá? Nunca coloquem cabo 1,5 em tomada. A tomada de força, a tomada de energia, né? Ele sempre vai partir de 2,5, tá? Que ele consegue entregar até 24 amperes aqui. Então, aqui na nossa tabela, a gente vai deixar cabos 2,5 aqui no nosso quadro de cargas.
Agora, iluminações, tá? Iluminações, a gente já pode colocar o cabo 1,5, tá? Vocês sempre colocam 1,5. A norma já permite, porque a iluminação ela é uma carga bem menor. Chuveiro elétrico, né? Temos aqui 32 amperes. Vamos na tabela. 32 amperes é o limite do cabo de 4 milímetros, né? Então aqui está fácil a gente ver que não dá para usar o cabo 4 milímetros. Por quê? Porque a partir do momento que eu passar os 32 amperes nesse cabo, ele vai estar no limite dele. E ao longo do tempo, tá? Esse cabo ele vai começar a perder as capacidades dele, capacidade de condução. E ele, em alguns anos ele pode pegar fogo, tá? Então, a gente já parte aí para o cabo de 6 milímetros que suporta até 41 amperes, tá? Por isso que a gente coloca 6 milímetros. Nunca deixem no limite os cabos, né? E o ar-condicionado a gente já dimensionou, tá? Já deixei dimensionado para vocês na tabela de referência. E agora, o que faltou, né? O nosso geral aqui. A gente precisa de um cabo de alimentação do quadro geral e um disjuntor geral, correto? Aí, onde é que a gente vai olhar, tá? A gente tem aqui uma potência total de 10.000 watts. Isso aqui a gente vai olhar na norma da Celesc, né? Tá? Norma da Celesc aqui, ó, N3210003, norma de uso coletivo, que eu já apresentei para vocês. Então vocês vão vir até a tabela 8, que é uma tabela que está virada aqui, ó, tabela 8. Dimensionamento das unidades consumidoras, tensão de fornecimento 380-220 volts. Vamos virar a tabela. Então nessa tabela aqui, ó, é bem fácil de ler ela também, ela tem bastante informação, mas a gente vai tirar pouquíssimas informações dela. A nossa casa ela é trifásica, correto? Então nós vamos olhar aqui na linha do trifásico. A gente vai olhar aqui ó, na coluna de demanda, demanda KVA, tá? Leiam potência quilowatts aqui, tá? Mas utilizem essa coluna. Nós temos 10.000 watts, correto? Onde que os 10.000 watts entram aqui? Aqui, né? Entre 0 e 20, tá? Então, entre 0 e 20.000 watts, nós estamos aqui, ó, proteção individual disjuntor de 40 amperes, tá? Então, a gente coloca o 40 amperes aqui para essa residência. E depois a gente precisa da informação do cabo, tá? A informação do cabo vocês vão conseguir nessa coluna aqui, ó. Ramal de carga, ramal de saída, conexão do medidor, conexão de disjuntor. Método de instalar embutido, aparente ou subterrâneo, tá? Cobre, PVC. Nosso cabo vai ser de isolação PVC, tá? Então nós vamos utilizar qual cabo aqui, ó? Para 40 amperes vamos utilizar o cabo 10 milímetros, tá? Então vocês colocam lá no nosso quadro de cargas o 10 milímetros. Beleza, completamos tudo. Agora o que faltou? O IDR, né? Então, o IDR, vocês podem ver aqui na referência que eu deixei mais ou menos dividido para vocês. Tomadas 20 A, a gente une tudo num IDR só, tá? Tomadas 10 A também une tudo num IDR só. Chuveiro, banheira, um IDR também para eles. Vocês podem colocar mais chuveiros no mesmo IDR, tá? Não tem problema. Só que daí tem que dividir entre as fases, né? E iluminação e ar-condicionado vocês colocam em outro IDR, tá? Então foi o que eu fiz aqui, ó. Tomada 20 A, esse é o único circuito que a gente tem de tomada 20 A. Um IDR só para ele. Tomadas 10 A, um IDR só para ele. Iluminação e área comum, um IDR só para ele. Chuveiro, um IDR exclusivo e ar-condicionado IDR exclusivo. Tá, professor, e como é que a gente chegou nesses resultados aqui? Tá? Aqui eu deixei para vocês, nas referências, uma tabela com os valores comerciais de IDR, 25, 40, 63 e 80. Para facilitar a vida de vocês, né? Eu estou facilitando aqui. Aqui, por exemplo, lembra que o IDR, se ele passar essa corrente máxima dele aqui, ele queima, né? Ele não desarma. Então, a gente tem que deixar essa corrente do IDR sempre acima do somatório dos disjuntores em que ele está protegendo, tá? Então, no caso aqui, ó, esse DR ele está protegendo somente as tomadas de banheiro, tomadas 20 A. Então, qual que é o IDR que a gente vai colocar aqui? O 25, tá? Porque ele suporta até 25. O disjuntor vai passar só 20, ele nunca vai queimar. Nesse caso das áreas comuns aqui, a soma dos dois disjuntores dá 20 amperes. Então, a gente pode colocar aqui um IDR de 25, porque isso aqui nunca vai passar de 20 amperes, tá? Nunca vai chegar em 25. Nas iluminações, mesma coisa. A somatória é 20 amperes, então a gente coloca um IDR de 25. Chuveiro é 32 amperes, só que a gente não tem IDR de 32 amperes. De 25 pula para 40. Então, a gente coloca o acima, que é o 40 amperes. E ar-condicionado, 25 também, porque ele está com um disjuntor de 16, tá? Então,
terminamos aí o quadro de cargas, né? Terminado o quadro de cargas, a divisão dos circuitos, a gente volta para a nossa planta baixa, tá? Aqui na planta baixa, o que a gente vai fazer agora? A gente vai indicar os circuitos na planta baixa, tá? Por exemplo, circuito número 1, ele está alimentando o quê? Tomadas de banheiro, correto? Então, nós vamos vir aqui na tomada do banheiro, ó, que é essa tomada 20 A aqui. Seleciono ela, aqui embaixo tem um atributo circuito, é o circuito número 1. Então, o número 1, ele vai aparecer aqui ao lado da tomada do banheiro. Vai indicar que essa tomada está ligada ao disjuntor de número 1. Tá? Circuito número 2, tomadas de área comum. Área comum são as tomadas das salas. Ó. Então, todas as tomadas aqui, ó, elas estão com o número 2. É só a gente mudar o atributo aqui, ó, circuito. Tá? Potência em tomada não precisa colocar. Tá? Então, a gente coloca aqui em todas as áreas comuns o número 2. O número 3 é a área privativa. Então, todas as tomadas de área privativa vão estar com o número 3. Tá? E o circuito número 4, as iluminações de área comum. Tá? Iluminações de área comum vão estar com o circuito número 4. Aqui na caixa octogonal, se vocês pegarem a legenda lá, né, vocês vão ver que temos 3 informações. A primeira informação é o número do circuito. Então, se eu desligar o disjuntor número 4, eu vou desligar todas essas iluminações do número 4. Tá? Aqui embaixo, a gente tem uma outra informação, que é a informação de potência. Tá? Se a gente olhar aqui, a potência é 12 watts. Se eu mudar aqui essa potência, vai mudar aqui. Tá? E depois o comando. Tá? Como que funciona o comando? O comando é para eu saber aonde que eu ligo essa iluminação aqui, aonde que eu comando ela, tá? No caso, por exemplo, aqui, ó, do home office, eu utilizei a letra A. Então, essa iluminação, letra A, ela vai ligar nesse interruptor letra A. Então, todo interruptor ele vai ter que ter um comando também, ó. Eu mudo aqui nos atributos dele, tá? Para quem não sabe colocar essa janela, é só escrever prop ou propriedades no AutoCAD que ela vai aparecer. Eu seleciono o meu bloco e eu consigo mudar os atributos dele. Então, o A liga com A, tá? O B, aqui no banheiro, ó, liga com B. O C liga com C. São 2 comandos diferentes aqui, tá? O corredor aqui, por exemplo, D liga com D. Então, essa iluminação aqui, ela é D. Ela vai ligar com o interruptor D, tá? E aqui também eu tenho outro D. Então, eu tenho 2 Ds aqui, ó, 2 comandos D que vão ligar essa iluminação. E aqui na sala a mesma coisa, seria o comando E. Então, eu tenho 2 lâmpadas E que estão sendo comandadas por 2 interruptores E. Lembra que aqui eu tenho 2 interruptores paralelos aqui, né? Então, eu consigo comandar das 2 formas aqui, pelo E, tá bom? Então, comando é bem fácil também. Utilizem letras, né, para não ficar tudo número aqui na caixinha. Beleza. Então, vimos aí lançamento de pontos, vimos eletrodutos, vimos quadro de cargas, vimos como que dimensiona cabo disjuntor e vimos como dimensiona como que a gente joga aqui, né, os comandos e os circuitos aqui na nossa planta baixa. Agora eu quero passar para vocês um pouco sobre diagrama unifilar. Depois a gente vai voltar aqui para a parte da fiação, tá? Então, o diagrama unifilar está aqui em cima. Na aula passada, eu já mais ou menos, eu já expliquei, não na aula passada, na aula retrasada, eu já expliquei para vocês como que funciona o diagrama unifilar. Então, eu vou passar bem por cima aqui, porque vocês já sabem, né? O diagrama unifilar, ele serve, isso aqui é uma representação do quadro de energia, do quadro dos disjuntores, tá? Então, o eletricista vai pegar esse diagrama unifilar para montar o quadro. Então, aqui a gente tem várias informações, tá? No começo aqui, por exemplo, QDXX é o número do quadro. Quadro de distribuição, né? De número 5, número 6, número 7, por exemplo. Grandes condomínios vão ter 200, 300 quadros, né? Cada apartamento vai ter um quadro, por exemplo. O nome do quadro. O que é o nome do quadro? É o que está sendo alimentado, por exemplo, apartamento final 01, final 02, tá? Aqui esse XXW é a potência total do meu quadro. A potência total que eu tiro aqui do meu quadro de cargas. Nesse caso nosso aqui, 10.086, tá? Então vamos colocar aqui, isso em watts, né? 10.086 watts. Depois, aqui, ó, eu estou indicando da onde que está vindo a alimentação desse quadro.
Se esse quadro aqui está dentro de casa, tá? Então ele está vindo lá do meu quadro de medição, lá fora, lá do meu relógio. Então posso colocar aqui o QM, quadro de medição, tá? Aqui é a indicação do cabo de alimentação do meu diagrama unifilar, do meu quadro. Qual que é o cabo de alimentação da minha casa aqui, do meu quadro? A gente não dimensionou aqui, ó, 10 milímetros PVC, então a gente vai vir colocar aqui. Aqui eu já expliquei para vocês o que que é, né? Ó, 3 hashtag quer dizer 3 fases. O primeiro X é a seção da fase, o entre parênteses é a seção do neutro, e o X de fora aqui é a seção do cabo de aterramento, tá? Então, vai ser um trifásico de 10 milímetros. Fase 10 milímetros, o neutro ele acompanha a fase 10 milímetros, e no nosso caso aqui o terra também vai acompanhar a fase, tá? 10 milímetros. Ele é PVC ou ele é EPR? Ele é PVC, né? Então a gente deixa somente a indicação do PVC aqui. Beleza, então já está alimentado. Aqui é o disjuntor geral, correto? Se eu desligar esse disjuntor aqui, o que, que acontece? Desliga todo o meu quadro. Meu disjuntor geral é um disjuntor de 40 amperes. Então eu venho aqui no XX e mudo para 40. Então, ó, 40 amperes, curva C. Lembram da curva dos disjuntores? Se não lembram, voltem nos slides da aula lá, tá? Deem uma revisada aqui que é a curva do disjuntor. Vocês vão utilizar sempre curva C aqui. Curva D vai ser só para motor, tá? E iluminação será curva B, B de bola. E aqui embaixo, a informação do curto-circuito do disjuntor. O que é isso, curto-circuito aqui? Isso diz que se tiver um curto-circuito aqui para frente, esse disjuntor ele protege até 6 kA. Se eu tiver 7 kA, 7.000 amperes de curto-circuito, ele não protege mais. Ele vai queimar, tá? Isso aqui vocês não vão mexer, mas só para vocês saberem que vocês já viram isso aqui é o DPS, lembra? O dispositivo de proteção contra surto? Então aqui, ó, eu venho com meus cabos de fase, passo por um disjuntor e entro no DPS, e ele é aterrado. Se eu tiver um surto aqui na rede, aqui, ó, esse meu DPS puxa esse surto para a terra, tá? Aqui, o meu IDR. Então, por exemplo, aqui, ó, eu vou fazer só um exemplo aqui para vocês. Vou deixar o IDR para o final, vamos fazer os circuitos terminais. Aqui eu tenho meu primeiro circuito, circuito de número 1, tá? Que é aqui as minhas tomadas de banheiro. Então, é o circuito número 1, a descrição dela é tomada de banheiro, correto? Então, eu venho aqui e coloco aqui, ó. Esse primeiro X é o número do circuito, tá? Então, eu coloco aqui 1. Nome do circuito, ou seja, descrição, coloco aqui entre parênteses, tá? Que eu acabei de copiar lá. Tomadas de banheiro 20 A, beleza. Qual é a fase que ele está ligado? Fase R. Então, eu vou alterar aqui para R. Qual que é a potência desse meu circuito? 1.104 watts. Então, eu coloco aqui a potência do meu circuito. 1.104 watts. Tá? Esse aqui todos vão ser monofásicos, né? Então, eu tenho neutro, fase e terra. Eu já apresentei isso aqui também na aula retrasada para vocês, né? E aqui embaixo, a seção do cabo, tá? Qual que é a seção do cabo desse meu circuito? 4 milímetros. Então, vem aqui, tiro o X e coloco 4. E aqui, a informação do disjuntor que vai proteger. É um disjuntor de quantos amperes? 20 amperes, né? Ó, tá aqui. Então, eu venho aqui, tiro o XX e coloco 20 amperes. Tá? IDR. DR de 25. Então, ele é um IDR exclusivo para esse circuito. Então, eu copio o meu DR aqui e jogo ele aqui. Tá? É um IDR de 25. Show! Estão vendo aqui que essa barra está interligando todos os disjuntores? O que isso quer dizer? Que está tudo interligado, né? Seria a barra de fase, isso daqui, tá? No caso, eu tenho 3 barras, né? Porque eu tenho 3 fases, tá? Mas eu estou representando com uma barra só, porque ele é um unifilar, tá? Mas eu estou indicando a fase aqui, ó, fase R. No nosso caso, por exemplo, aqui, ó, vamos para o próximo circuito, né? Que é a tomadas de área comum. Então, vamos fazer aqui tomadas de área comum. É o circuito tomadas de área comum. Mudo o nome dele. Coloco aqui circuito número 2.
tá? Ele está ligado na fase S e tem 700 watts. Beleza. Cabo 2,5. Lembra que eu não posso usar abaixo de 2,5 para tomadas, né? Então já podem colocar o 2,5 aqui. E o disjuntor de 10 amperes. Já vou fazer o de baixo, tá? O de baixo qual que é? São as tomadas da área privativa, né? Mais ou menos igual a esse aqui, só vou copiar a informação para baixo, tá? O que vai mudar? A potência, né? Potência de 1.800 watts, continua na fase S. E tomadas de área privativa, né? Beleza. Aí o que acontece aqui? Ó? Qual que é o IDR desse circuito? É um de 25 amperes, né? Então a gente coloca aqui o 25 amperes. Vocês estão vendo que os dois IDRs eles estão ligados aqui? Eles estão em paralelo, tá? Esse IDR aqui eu preciso alimentar ele, tá? Então ele é alimentado assim. Então eles estão ligados em paralelo aqui. Isso aqui não pode acontecer. Por quê? Se eu tiver algum problema nesse circuito, esse IDR desarma também. Então eu tenho que separar as barras, tá? Dentro do quadro essas barras separam, mesmo que esteja na mesma fase. Então, sempre que eu tiver, né? Quando que eu vou separar as barras? Quando eu tiver DRs diferentes, tá? DRs diferentes, barras separadas, tá? E eu vou ter mais DRs aqui para baixo, né? Por exemplo, aqui, ó, vou fazer aqui o chuveiro, né? Chuveiro circuito número 6. Então vem, desculpa, aqui é o número 3, né? Eu não tinha mudado. Chuveiro circuito número 6. Nome do circuito, chuveiro. Potência do meu chuveiro, 5.500 watts. Tá? Cabo, 6 milímetros. Disjuntor, 32 amperes. Tá? Eu vou ter um IDR específico para esse chuveiro, correto? Que é um IDR de 40 amperes. Então aqui, ó, já estou com a barra separada de novo. Ó, bem fácil, tá? Então, a barra ela vai compreender aquilo que um IDR está alimentando. Se eu tiver IDRs diferentes, eu vou ter barras diferentes, tá? E o diagrama unifilar é basicamente isso. Claro, eu não vou desenvolver todo o diagrama aqui, né? Porque depois é só ficar adicionando circuitos aqui, né? Onde vocês vai dar maior um pouco do que isso aqui, tá? Então, diagramas terminamos. E agora a nossa última parte, tá? Fiação. Vamos lá. Eu deixei, né? Um exemplo em PDF para vocês, dentro da pasta do projeto lá, vai ter o zip que tem um exemplo de projeto, tá? Caso vocês tenham dúvidas, vocês podem olhar lá, né? Também dá para pesquisar aí em YouTube, tem bastante informação sobre isso daí, tá? Caso vocês não entendam. Mas, por exemplo, vamos ligar o nosso chuveiro aqui, que está mais fácil, né? O nosso chuveiro ele é o circuito de número 6, de cabo 6 milímetros. O que eu preciso para ligar um chuveiro? Eu preciso de fase, eu preciso de neutro, que vai ter a diferença de 220 volts, e eu preciso de um cabo de aterramento. Sempre que for tomada, vai ter um cabo de aterramento, tá? Não esqueçam do aterramento das tomadas. Então eu vou vir aqui, ó. Esse primeiro palito aqui, ele é o neutro, tá? Esse palito só com uma abinha aqui é neutro, representa neutro. Esse outro palito aqui, sem abinha, é fase. E esse outro é o terra, que é o T, tá? Aqui em cima eu tenho o número do circuito. Circuito número 1, circuito número 2, ó, número 3 e número 4. Vai vir cada um de um disjuntor diferente. E aqui eu tenho a seção do cabo. Nesse caso, o circuito número 1 são com cabos de 4 milímetros, tá? Isso aqui é uma indicação em planta baixa
da fiação que está passando por dentro daquele eletroduto. Por exemplo, o eletricista ele vai pegar, a planta baixa, ele vai ter que olhar e vai ter que saber quais tipos e a quantidade de cabos que ele tem que passar por dentro daquele eletroduto. Tá? Nesse caso, nesse eletroduto aqui, ele está passando fase, neutro e terra. Então, o neutro, fase, terra, né? O neutro, um cabo azul, fase, um cabo preto e terra, um cabo verde. Tá? Os três de 4 milímetros que vão vir lá do disjuntor 1. Também vai passar um neutro, fase, terra do circuito número 2. Nesse caso, que não tem indicação embaixo, ele é um cabo 2,5. Sempre que fugir do padrão 2,5, vocês vão colocar embaixo a seção 4, 6, 10 milímetros ou 1,5, né? Voltando. Então, vamos indicar o chuveiro lá. Em cada trecho de eletroduto, vocês têm que indicar a fiação que está passando ali, tá? Ó, nesse caso aqui, o chuveiro, né? Ele está fazendo esse caminho, ele vai vir até a caixa octogonal. Então, aqui eu já sei que vai passar o circuito de número 6, que é o cabo 6 milímetros. Então, só indico um 6 aqui embaixo. Aqui dentro passa esse cabo. Esse cabo ele tem que chegar até o quadro, não tem? Qual que é o caminho que ele está fazendo? Esse aqui, ó. Então, eu vou vir e vou indicar também aqui. Pronto. Meu chuveiro está alimentado. Está vindo do quadro. Aqui dentro está passando neutro, fase, terra de 6 milímetros, que está vindo lá do disjuntor 6. E aqui também. Tá? Tá chegando no meu chuveiro. Vamos fazer aí para o circuito tomadas de banheiro, por exemplo. Circuito número 1. Ele não está ligado aqui, mas vamos fazer para o 2 aqui, ó. Circuito número 2. Tá? Então vamos pegar ele aqui. Vou jogar ele aqui, tá? Então eu preciso alimentar essas tomadas, correto? Então eu vou vir, ela está vindo dessa caixa octogonal, tá? Eu tenho que chegar com ela até o quadro. Ela não pode morrer aqui. Ela está vindo do quadro. Então eu sei que ele está vindo para cá também. Por que ele está vindo para cá? Porque aqui, ó, eu estou indo direto para o quadro, então essa tomada já está ligada. Aqui dentro eu vou fazer uma derivação desse circuito de número 2. Eu não preciso passar mais um circuito de número 2 aqui para ligar essa tomada, tá? Então, aqui dentro foi feita uma emenda, tá? Estou vindo com neutro, fase, terra aqui. Aqui eu faço uma emenda que deriva-se neutro, fase, terra para lá e neutro, fase, terra para cá, tá? Mesma coisa aqui para as outras tomadas aqui, tá? Neutro, fase, terra aqui. Vai alimentar essa tomada, vai alimentar essa tomada aqui e essa. Aqui também temos o circuito número 2, tá? Esse circuito, aí a gente tem que ir achando o caminho, né? O caminho mais fácil aí. Então, esse circuito número 2, ele está vindo dessa caixa octogonal, tá? O que eu posso dizer para vocês? Que não é bom a gente fazer derivação dentro do quadro de distribuição. Por exemplo, esse número 2 que está aqui, ó, ele está vindo direto do quadro. Para eu jogar ele para essa caixa aqui, ó, eu vou ter que fazer uma emenda aqui dentro. Não é bom fazer isso. É bom eu sair somente com um cabo de neutro, um cabo de fase e um cabo de terra por circuito, tá? Então, ó, o circuito número 2 ele já não está chegando aqui, então eu posso fazer ele passar por esse eletroduto, e aqui ele chega nessa caixa e alimenta a tomada, tá? Então a gente tem que achar caminhos aí. Beleza, ligamos o número 2. Agora vamos para a iluminação, tá? Vou fazer primeiro uma iluminação simples aqui para vocês. Lembra que eu passei no quadro iluminação para vocês que a gente precisa da fase e do neutro, tá? Vamos colocar um terra também. O neutro e o terra, eles vão chegar até a caixa octogonal e vão ficar na lâmpada. O neutro a gente não interrompe. Mas a fase, ela precisa ir até o interruptor, porque ela precisa ser interrompida. E a gente volta com o retorno. Lembra que eu falei isso para vocês? Então vamos lá. Vamos ligar esse banheiro aqui, tá? É o circuito de número 4, essa iluminação. Então a gente vai vir com fase, neutro e terra do circuito 4 até essa caixa. Então a gente vai vir aqui, vamos pegar o 4. Tá? Essa caixa, né? A gente vai alimentar ela por aqui, ó. Tá? Então aqui tem que chegar o 4. Tem que chegar aqui. Aqui é 1,5, lembram? Se foge do padrão de 2,5, vocês tem que colocar embaixo, tá? Ó, o 2 aqui ele é 2,5. Então a gente não colocou nada. O que foge, vocês colocam 1,5. 1,5.
Bom, tá chegando fase neutro terra, né? Quer dizer, ainda não, né? Não foi alimentado pelo quadro ainda. Então tá vindo do quadro aqui, ó. Saiu o circuito 4, foi para a caixa octogonal aqui e foi para a caixa octogonal aqui. O neutro, tá? Esse palito com aba e a terra vão ficar aqui dentro. A fase, ela precisa chegar até o meu interruptor. E depois eu preciso sair com o retorno. O retorno, ele é esse palito cortado ao meio aqui, ó. Isso é a fase, isso aqui é o retorno. Então vamos pegar aqui esse como exemplo e a gente vai modificar ele. Eu preciso de dois retornos aqui? Não, né? Primeiro, ó, que é o circuito 4. Beleza, já entendemos. Uma fase, está chegando a fase aqui. Beleza, já entendemos. Esse retorno, isso aqui embaixo aqui, é a indicação do retorno. É o nosso retorno B, é o comando B, não é CA. Então a gente muda para B. Tá? Esse segundo palito a gente não precisa. Por quê? Porque ele não é um paralelo, né? Se ele fosse um paralelo, ele chegaria à fase e sairiam dois retornos até o outro interruptor. Mas ele é um simples, ele só sai um retorno que vai até a lâmpada. Então a gente apaga. Tá? Isso aqui a gente vai levar para o meio. Tá? Aqui temos 4 centímetros, então vamos deixar 4 centímetros, vamos deixar alinhado também. Beleza, está indicado. Então, ó, eu chego com fase, ó, o circuito 4 de 1,5 está saindo neutro fase terra, está passando por essa caixa, está vindo aqui por esse eletroduto e chegou aqui. O neutro e a terra ficam para alimentação da lâmpada. A fase, ela sai, é interrompida e volta pelo retorno. A fase do circuito 4 e o retorno é o B. Tá? Então, esse é o simples. Tá? Vamos aí para um paralelo, que é o caso dessa nossa sala aqui. Né? O paralelo é a mesma coisa, é a mesma lógica. Só que ao invés de eu sair com um retorno do interruptor, tá? Eu vou sair com dois retornos, ele tem que chegar até o outro interruptor paralelo, aí sim eu saio com mais um retorno aqui para a caixa para alimentar minhas lâmpadas. Então, o meu circuito número 4, ó, esse aqui é 4 também, tá vendo? Então, esse número 4 ele já está chegando nessa caixa octogonal. Aqui, eu posso utilizar esse caminho aqui, ó, do home office, para chegar nas minhas lâmpadas, tá? Vai me facilitar. Então, esse 4, eu vou pegar ele, vou copiar. Aqui já está chegando o 4, né? Só que aqui ainda não está, ó. Então, o 4 está passando aqui, ó, eu coloco junto. Então, o que eu estou dizendo aqui? Que nesse eletroduto aqui, eu estou passando fase neutro e terra do circuito 2, cabo 2,5, fase neutro e terra do circuito 4, cabo 1,5. Está chegando até essa caixa octogonal. Eu vou descer por esse eletroduto, né? Ele vai passar por aqui. Então, vamos deixar alinhado, né? Vamos organizar. Então, ele está passando por aqui também nesse eletroduto. E eu vou chegar agora, ó, já cheguei nessa caixa octogonal, certo? Então, ó, aqui está o meu interruptor. Eu vou chegar no que com o interruptor? Com fase, e eu vou sair com dois retornos. Esses dois retornos eles têm que chegar até esse interruptor. Tá? Então, vamos indicar isso aqui. Vamos pegar aqui o exemplo de novo, que ele já está montado. Opa. Então, ó, circuito de número 4, tá? É a fase do circuito 4. Ela está chegando aqui no interruptor. Dele eu saio com dois retornos, ó. Só que esse aqui é o comando E. Então, já está pronto, tá? Aqui esse interruptor está pronto. Só que daqui, ó, eu saio com dois retornos, eu preciso chegar nesse interruptor aqui. Então, ó, os dois retornos saem, chegam na caixa octogonal, eles têm que voltar a fazer esse caminho aqui, ó. Então, aqui nesse eletroduto vai passar dois retornos também. Então, o que eu vou fazer? Eu vou afastar um pouco. Eu preciso adicionar coisas aqui, ó. Vou copiar. Eu vou adicionar dois retornos lá. Vou copiar esse aqui, com o mesmo espaçamento, e adiciono dois retornos.
alinho aqui o 4, né? Vai ficar mais ou menos aqui no meio. Beleza, tá? Então aqui, ó, tá indicado que eu tô passando neutro, fase, terra de 1,5, ambos cabos de 1,5, do circuito 4, com 2 retornos do comando E. Isso aqui a gente vai substituir por esse aqui. Beleza, mas não acabou ainda, né? Então, meu retorno está vindo, está chegando nessa caixa octogonal. Ele tem que chegar nessa aqui também, porque a minha tomada está ligada aqui, ó. Tá? Eu poderia facilitar? Poderia, mas eu não quero, tá? Eu poderia ligar essa tomada aqui nessa caixa octogonal aqui, por exemplo, tá? Mas vamos fazer pelo caminho mais longo para vocês entenderem. Aqui também, né? Eu vou passar circuito 4 com os 2 retornos, então vamos substituir esse circuito aqui, que os 2 retornos não chegaram lá na caixa ainda. Tá? E aqui, o que vai acontecer aqui, ó? Aqui eu vou chegar com 2 retornos só. A fase neutro e terra não me interessa aqui. Aqui eu vou chegar com 2 retornos do circuito E e eu vou sair com um retorno para alimentar essa minha lâmpada. Lembram? Paralelo, o último paralelo, ele chega a 2, sai 1. Então, eu chego com 2, saio com 1. Então, eu vou representar 3 retornos aqui. Tá? Eu não tenho nenhuma representação de 3 aqui, mas a gente faz, não tem problema. Comando E. Então, o que eu fiz aqui? Eu indiquei que eu estou passando com 3 retornos dentro desse eletroduto. 2 que estão alimentando o interruptor e um que está saindo com o comando. E agora esse retorno ele tem que chegar até essa minha caixa octogonal e até essa caixa aqui também, tá? Porque os dois são E. Esse retorno ele tem que alimentar essas duas lâmpadas, tá? Então vamos colocar mais um retorno aqui, tá? Show, tá? Então, ó, já cheguei com retorno. Essa lâmpada já acende, tá? Agora a gente precisa acender essa lâmpada aqui. Como é que eu acendo essa lâmpada aqui? Eu tenho que chegar com retorno nela, correto? Mas para chegar, adianta eu chegar só com retorno nela? Não, né? Eu preciso chegar com o neutro também, o neutro e a terra, tá? Então, eu vou colocar um neutro, um terra e um retorno para essa lâmpada. Como é que a gente vai fazer isso? Eu vou copiar, vou editar isso aqui. A fase a gente não precisa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou levar esse chapeuzinho para cá. Circuito de número 4. Comando E. Tá? E a gente já sabe que é cabo 1,5 porque já está indicado ali na fase, né? Então, agora essa lâmpada ela vai acender. Entendemos o paralelo, né? O intermediário, ele funciona é a mesma lógica, tá? Só que o intermediário, ó, eu vou chegar com fase neutro terra aqui, tá? O neutro e terra vai ficar aqui. A fase, ela vai sair, vai vir para o interruptor, vai ser interrompida a fase. Daqui eu vou sair com os 2 retornos, assim como eu fiz aqui, ó. Chega a fase, saem 2 retornos.
Esses dois retornos, eles vão para a caixa octogonal e vão chegar no meu intermediário, no meu do meio, tá? É o que fica no meio. O meio, lembra que ele tem 4 vias, ele é um four-way, então esse vai chegar 2 retornos e saem 2 retornos dele, chegam até o último paralelo aqui, tá? A outra ponta, o último aqui da ponta. Chegam os 2 retornos e dele sai um retorno que tem que chegar até a lâmpada. Fechou? Não é complicado, tá? É questão de lógica, tá? É trabalhoso, né? Mas é questão de lógica. Então, pessoal, passamos aí pela parte da planta baixa, lançamento de pontos, eletrodutos, a parte do quadro de cargas, balanço de cargas, né? Dimensionamento de cabos, disjuntor e DR. Também passamos pela parte ali do diagrama unifilar, tá? E a parte da fiação, tá? Também passamos aí pela parte da fiação. Estou disponibilizando esse vídeo para vocês como um auxílio e também aqueles arquivos de exemplo aí, tá?